Eleições municipais ocorrem em todo o Brasil nesse fim de semana. Governo estuda proibir uso do cartão do Bolsa Família para apostas. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou Gustavo Gobi. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se torne um inscrito no nosso canal nas plataformas de podcast para receber as atualizações. Porque está começando o Livrescast. Eu odeio imposto, Gobi. Algum liberal gosta? Não? Achei que era uma coisa assim, não. Eu sou liberal, automaticamente não curto pagar altos impostos, pelo menos. Eu odeio especialmente os impostos de importação. Pô, esses aí são tristes, viu? Da Shine, AliExpress. Esse aí, né? O Haddad conseguiu taxar. Mas tem coisas que ele ainda não conseguiu taxar. Ainda. Mas, mano, falando em impostos, esse é o tema do Box Livres desse mês de outubro, né? Exatamente. Você tem algo que o Haddad não conseguiu taxar ainda? Ainda. No box deste mês você vai ganhar um adesivo. Pô, gente, vamos botar aí na tela, por favor, o modo desse adesivo, que é fantástico, assim, fantástico. A equipe aqui de design deu aula, entendeu? Você vai poder colocar tipo, no seu notebook, bota lá o adesivinho, esse produto ainda não foi taxado pelo Haddad, coloca nas ruas também. Enfim, acho que esse foi o Box Livres com os produtos mais criativos assim, que a gente fez até agora. E claro, você pode receber esses adesivos e todos. Tem o Jogo da Memória dos Impostos, mano, que é uma criação que a gente fez aqui para a campanha Abertura Já e a gente está colocando no Box Livres desse mês também. Qual a diferença de preço entre um produto lá fora e um produto comprado aqui no Brasil? Esse é o custo do nosso protecionismo, do isolamento comercial do Brasil, dos altos impostos e das barreiras tarifárias e não tarifárias que impedem o cidadão brasileiro, especialmente o mais pobre, de fazer escolhas de como usar o seu próprio fruto do trabalho. Pois é, e assim, gente, você que quer ter uma Box Livres como essa todo mês na sua casa, com itens exclusivos do Livres, pode se tornar um associado no nosso site lá em eusoulivres.org/participe. Quem recebe o box são os associados do plano avançado, mas claro, você pode também se tornar um associado em outros planos mais baratos, tem plano estudante, enfim, tem vários tipos para vários tipos de bolso. Tô sem dinheiro, mas quero ser associado. Pode. Pode também, tem lá a modalidade de associação social. Sou estudante, vivo com os pais, não preciso do social, mas não consigo pagar o integral. Como é que eu faço? Tem uma modalidade para estudante, apenas R$ 3,99 por mês, cabe no seu bolso, que eu sei. E tem o plano básico, enfim, temos planos para todos os bolsos. O importante é defender a liberdade com a gente. É isso aí, mano. E falando em liberdade, esse governo não gosta muito dela, né? E está estudando banir o uso do Bolsa Família para as bets. Essa declaração foi dada pelo ministro Fernando Haddad, né, que disse que as apostas, né, as bets, vão sofrer uma interdição, no sentido de que o governo vai tomar uma série de medidas para poder, de certa forma, conter o avanço dessas plataformas ou ao menos punir as irregularidades. O ministro falou, né, que essa é uma determinação do governo federal, é algo que não é só do Ministério da Fazenda, e que esse cartão do Bolsa Família, o cartão de crédito, não vai poder ser utilizado como pagamento para aposta, mano. Para a pesquisadora Laura Miller Machado, que também é conselheira acadêmica aqui no Livres, especialista em políticas sociais, em eficiência para a emancipação das pessoas, é injusto punir o beneficiário do Bolsa Família por isso. Em vez de proibir o uso do cartão para jogar, o governo deveria regular a publicidade e informar sobre malefícios. Essa é a opinião da nossa conselheira acadêmica, que esta semana falou sobre o tema para o jornal Folha de São Paulo. Inclusive, o link da entrevista vai estar aqui na descrição desse Livrescast. Mas aí, mano,
quando o governo toma uma atitude desse tipo, né? Porque realmente as bets estão crescendo de forma assim muitíssimo aceleradas. São a nova paleta mexicana. Porra, e a paleta mexicana tem o sucesso que as bets têm. Porque... Toda esquina, mas você lembra que teve uma época que toda esquina tinha uma paleta mexicana? Começou com sushi, né? Lá atrás. Começou com sushi, aí depois foi o açaí, depois a paleta mexicana, agora são as bets. Mas as bets, elas causam algo na sociedade que eu acho que o açaí e as paletas mexicanas não causaram ainda. Olha, né? que em excesso tudo causa indigestão. Isso é verdade. Mas o governo não deve se meter no que você come, no que você paga, no que você aposta, não é? Então, assim, essa atitude, mano, do governo Lula de realmente fazer essa pressão sobre as bets e proibir os usuários do Bolsa Família de utilizar esse dinheiro para poder fazer apostas. Isso é uma forma de limitar a liberdade das pessoas? Certamente. É um remendo paternalista. Em primeiro lugar, vale dizer isso. Um remendo paternalista. Em segundo lugar, hipócrita. Sabe por quê? Você sabia que a Caixa Econômica Federal tem um negocinho lançar no início do ano que vem... Ah, não, a Caixa Bet. Exatamente. Essa eu não sabia, hein? Essa eu não sabia, meu Deus do céu. Aqui pô, Exatamente. Eu achei que você ia falar das apostas que a gente já tem, né? Todo mundo conhece. É muito curioso isso, porque o governo brasileiro, o Estado brasileiro, para além deste governo, porque isso é um problema estrutural, né? Não vamos fulanizar aqui, mas o fato é, parece que o Estado brasileiro tem uma mentalidade absolutamente autoritária, paternalista, populista e, ao mesmo tempo, profundamente hipócrita. Porque, tradicionalmente, a posição no Brasil é de proibir o jogo na esfera privada. Então, o mercado do jogo é um pecado. O mercado do jogo é uma coisa imoral, inaceitável exploração da esperança do povo brasileiro de ganhar uma aposta em um dinheiro fácil. Inaceitável, algo muito reprovável. Mas na esfera pública... Porém, o monopólio da esperança, agora. Da fezinha, o monopólio da sua fé está na mão do Estado. As lotéricas da Caixa Econômica sempre tiveram aí a quadra, a quina, a Sena, a Mega Sena da Virada, Loto Fácil, Loto Mania. Como é o nome dos times de futebol, que teve um tempo que era, precisamos ajudar os times de futebol a pagar as suas dívidas, então criaram uma loteria esportiva que era especificamente para você apostar no seu time do coração. Nossa. Aí você colocava lá, eu torço pelo esporte, então eu vou apostar e uma parcela aí disso você vai perder dinheiro, né? Apostando no esporte. Mas o ponto é, gente, aqui a aposta ela não pode ser algo que é monopólio do governo. As pessoas elas devem ter a liberdade de apostar como quiserem. E eu acho que o ponto fundamental aqui é que muitas pessoas, ao defender o que o governo está estudando fazer, elas tratam o dinheiro do Bolsa Família como se fosse algo que pertencesse ao governo, como se o governo estivesse fazendo uma concessão às pessoas mais pobres ao dar o Bolsa Família. E por isso ela teria, o governo teria algum tipo de controle sobre esse dinheiro. Mas o ponto é que, no fim das contas, o Bolsa Família, o dinheiro que vai para o Bolsa Família é dinheiro público, é dinheiro que o governo conseguiu arrecadando de impostos. Impostos esses pagos por todos nós, inclusive e principalmente as pessoas mais pobres. Então, no momento em que o dinheiro cai no cartão Bolsa Família, o dinheiro é do beneficiário. Exato. Ele era público até o momento que a gente decidiu destiná-lo para uma pessoa. E aí, quando a pessoa beneficiária passa a ter o dinheiro na sua própria conta, o dinheiro deixou de ser público e, portanto, esta pessoa deve ser tratada como um adulto plenamente capaz de tomar decisões sobre a sua própria vida e o seu próprio bolso. Isso é um ponto muito importante da gente frisar, porque nós podemos sim discutir os critérios pelos quais o governo está decidindo transferir uma parte de dinheiro público para que se torne privado. Nós podemos fazer essa discussão, mas essa discussão é completamente diferente de querer
fiscalizar ou interferir ou mandar na vida privada do beneficiário. Até porque o Bolsa Família não é a única forma do governo de pagar, de transferir um recurso que antes era da sociedade, do conjunto dos pagadores de impostos, para um beneficiário. Toda transferência do governo tem esse caráter. Então, o salário de funcionários públicos, a aposentadoria de pessoas no INSS, algumas delas, inclusive, que jamais teriam contribuído o suficiente para justificar, para pagar a própria conta daquilo que recebem. Portanto, uma transferência direta de recursos do conjunto da sociedade para pessoas específicas. Ou seja, a lógica de mandar na vida e na escolha privada está errada e precisa ser interditada. O ponto é, nós podemos discutir, e aí é uma discussão, inclusive, muito relevante, os critérios de concessão de benefícios e os critérios também de porta de saída dos benefícios. Mas vamos fazer uma discussão séria. Por exemplo, como que a gente melhora a eficiência do cadastro único? O cadastro único, para quem não sabe, é a plataforma por meio da qual o governo seleciona quem serão os beneficiários, quem são os cidadãos que se encaixam nos critérios para receber um benefício de um programa social. De fato, o cadastro único, especialmente desde a pandemia, está muito mal feito, não consegue captar com precisão, com eficiência, os diferentes níveis de renda. A gente é um país que tem muitos trabalhadores na informalidade, muitas rendas informais, que não entram atualmente na forma como o cadastro único funciona. Então, é preciso ter muita integração sobre os diferentes tipos de benefícios públicos, porque hoje o governo muitas vezes é incapaz de saber que alguém já está recebendo verba de um outro programa. E aí você tem uma sobreposição de programas, você não consegue ter um raio-x preciso de qual é o nível de renda daquela pessoa que está, no fim das contas, recebendo Bolsa Família. Então, tudo isso é um debate fundamental, que, inclusive, vale a propaganda, quem é associado avançado no Livres terá a oportunidade de debater todos esses temas em profundidade numa conversa de alto nível no próximo encontro do Conselho Acadêmico, onde vamos reunir a Laura Miller Machado, já mencionada no programa de hoje, e Cecília Machado, que apesar do sobrenome não é parente da Laura. E a Laura Miller também não é a Laura Miller do Altas Horas, tá? É bom lembrar. Exatamente. Elas duas são grandes especialistas nesse tema e vão discutir conosco como aperfeiçoar a eficiência das políticas sociais. Já fica o convite para quem é associado avançado e para quem não for, vai lá no nosso site. .org/participe. Mas uma coisa que é bom colocar aqui, mano, pra gente encerrar esse ponto, é o seguinte, é que esse tipo de atitude do governo, né, de tentar fazer com que as pessoas usem o dinheiro do Bolsa Família da forma que o governo acha melhor, fere a própria essência do Bolsa Família. Por quê? O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda e o sucesso dele, o fato de que ele hoje, né, há mais de 20 anos aí e está tirando pessoas da extrema pobreza, é justamente porque o governo pega diretamente o dinheiro e dá na mão do cidadão para ele escolher fazer o que quiser com esse dinheiro. O segredo, a chave do sucesso do Bolsa Família também passa muito por esse ponto. E aí quando o governo começa a achar que não, o beneficiário não pode gastar o dinheiro dele com isso, não pode gastar com aquilo, aí não é mais um programa de transferência direta, né? Aí é o governo achando que sabe mais do que o cidadão sobre o bolso desse cidadão. Então, assim, toda a essência liberal que o Bolsa Família tem, bom lembrar que sim, é um programa liberal no Brasil, implementado por liberais, como Ricardo Paz de Barros, que também é conselheiro acadêmico do Livres. Então, esse tipo de atitude paternalista vai justamente na contramão do que trouxe o Bolsa Família até aqui, né? Do sucesso que ele teve até aqui
como um programa social. Então, assim, é uma forma também de você tirar o poder de escolha das pessoas, e não é nem pelas bets em si, tá? Muita gente aqui talvez vai ouvir esse podcast ou assistir, pensar, olha esses liberais defendendo as grandes empresas de bets, para elas fazerem o que quiserem aqui em território brasileiro, onde é que está a nossa soberania? E não, a gente está pensando do lado do cidadão brasileiro, que tem que ter a liberdade de fazer o que quiser com o seu dinheiro. Nós estamos defendendo o beneficiário do Bolsa Família, que precisa ser dono da sua própria vida e do seu próprio dinheiro. E olha, eu também acho que não é um bom uso dos recursos você ficar dando dinheiro para a empresa de bet. Por isso eu acho importante, por exemplo, que a gente tenha mecanismos de educação financeira. Como que a gente qualifica a escolha? E tem um fenômeno interessante, acho que é completamente outro, né? Ou seja, o debate sobre Bolsa Família tem que ser feito sobre a eficiência e os critérios do programa. O debate sobre bets tem que ser feito sobre o mercado de bets. E eu acho que tem uma questão curiosa, interessante sobre o mercado de bets, que tem um chamado paradoxo do ponto de vista de escolhas e de liberdade individual. Porque quando você pergunta às pessoas, a algumas pessoas, né, você gostaria de gastar até quanto da sua renda com apostas? A pessoa responde X. Aí você vai ver o comportamento dela e muitas vezes, se a pessoa começa a ficar viciada, ela gasta mais do que aquilo que ela mesma diz que queria. Sim. Ou seja, de alguma forma, ela está agindo contra a própria vontade. E tem uma literatura que estuda esse fenômeno que tem uma relação com os chamados bens de tentação. É um mercado da tentação. É quando é como se a pessoa está viciada no curto prazo e ela passa a ter uma dificuldade de fazer um raciocínio da própria escolha no longo prazo. Isso é um fenômeno importante do ponto de vista de quem defende a liberdade, né? Quer dizer que essa pessoa está tendo dificuldades de ser livre. Como ajudar essa pessoa? Certamente não é tratando ela como uma criança incapaz de tomar as suas próprias escolhas. É ajudando a fortalecer os mecanismos para que ela tome uma escolha consciente, informada. Por isso, o ponto essencial é aumentar a informação e a transparência, respeitando a autonomia do cidadão. Adulto tem que ser tratado como adulto. Isso aí. Se o cara quiser gastar o dinheiro do Bolsa Família dele com pinga, pode gastar. Com bet, pode gastar, né? Com o que ele desejar, porque o dinheiro é dele. Mas é melhor que ele gaste, claro, com de uma forma que seja coerente com o rumo que ele deseja dar para a própria vida e não cedendo ao vício. A gente não está fazendo aqui uma apologia para as pessoas saírem gastando como se não houvesse amanhã, não. Pois é, até porque são recursos limitados, né? A gente sabe que o Bolsa Família tem muitos usuários no Brasil. Se você for botar na ponta do lápis, mais de 20 milhões de famílias brasileiras recebem recursos diretos ou indiretos do Bolsa Família. Então, assim, é muita gente que pode ser impactada com uma decisão desse tipo e certamente uma decisão de cima para baixo não é a solução, mano. Mas vamos falar de eleição? Vamos, porque se a gente quer respeito à autonomia do cidadão e adulto tratado como adulto, isso passa pelo sistema político. E a chance que nós temos de melhorar o sistema político é através do voto. Pois é, mano. Teremos eleições aí neste domingo, né? Se você está ouvindo antes aí do dia 6 de outubro, esse podcast. Teremos eleições neste domingo. Vamos decidir quem vão ser os próximos prefeitos e vereadores de mais de 5 mil cidades brasileiras. Lógico que as que têm mais de 200 mil habitantes podem ter segundo turno, que aí vai ser decidido no final do mês. Mas, claro, esse pleito é muito importante, tem muita coisa aí em jogo. Inclusive, 2026 também já começou, né, de certa forma. Mas uma coisa que aconteceu, mano, nas últimas eleições, não só no Brasil, mas se você pegar também nos Estados Unidos, é que a gente teve muitas surpresas, do ponto de vista de que muitos dos institutos de pesquisa não conseguiram captar alguns movimentos, ou existiu o que eles chamam de voto envergonhado, de pessoas que decidiram não declarar o voto ou dizer que votavam em outra pessoa, mas lá de frente para a urna
ela ia e votava no candidato que realmente ela gostava mais. E aí fica a primeira pergunta aqui sobre esse pleito, mano. Não vamos fazer bolão porque o TSE proibiu. Mas você acha que a gente pode ter surpresas aí nas grandes capitais nessa eleição? Podemos ter surpresas nas grandes capitais, até porque quando a gente olha o cenário das pesquisas eleitorais, a realidade é que a gente tem pesquisa para todo gosto. É verdade. Tem pesquisas... Primeiro, parece que houve uma proliferação dos institutos de pesquisa. A concorrência de mercado está mais ampla nesse segmento. Durante muitas décadas, nós tínhamos basicamente 3 grandes institutos, né? Ibope, Datafolha, Vox Populi, e era isso. Ao longo dos últimos pleitos, a diversidade de institutos de pesquisa já tinha se expandido, mas eu diria que neste agora, a gente está vendo... um momento de mais dinamismo nesse mercado, inclusive do ponto de vista das metodologias de pesquisa. Isso é algo muito interessante que as pessoas muitas vezes não se atentam, porque quando você faz uma pesquisa segmentada, por exemplo, indo de porta em porta nas pessoas que estão em casa, você tem um tipo de seleção de público. Quando você faz a entrevista pesquisando pessoas aleatórias no meio de uma rua movimentada como a Avenida Paulista, você tem um outro tipo de perfil de público. Quando você faz pesquisa por telefone, também você acaba tendo uma outra forma de seleção de público. E nós estamos vendo, inclusive agora, institutos que fazem pesquisas com seleção via internet. É meio perigoso também, né? Pois é inovador, né? Claro, não é uma enquete no Instagram. É, claro. Né? Não é assim, claro. mas é uma metodologia que tenta construir controles científicos, mas buscando chegar na pessoa por meio da internet de forma semelhante a métodos usados, por exemplo, em pesquisa de telefone ou de amostra sociodemográfica por domicílio. Ou seja, tem critério sociodemográfico e estatístico por trás desses métodos, mas o fato é que são métodos inovadores e que a gente não sabe muito bem ainda medir qual vai ser o grau de precisão dessas pesquisas. Então, isso é um dos fatores interessantes e curiosos. A gente tem visto, por exemplo, tem pesquisas em Belo Horizonte que mostram uma briga entre o atual prefeito Fuad, como aparecendo em primeiro lugar em algumas pesquisas, contra Mauro Tramonte, que é o Datena de Minas Gerais. Mas calma, ele não jogou cadeia em ninguém, só pra deixar claro. Mas ele apresentava o Balanço Geral, um programa conhecido pelo bordão Balança. Esse eu não conhecia, não. É verdade, Balança. Esse era o bordão do Mauro Tramonte. E Bruno Engler, que é o candidato do PL, apoiado pelo bolsonarismo. Tem outra pesquisa que mostra, na verdade, Bruno Engler consolidado em primeiro lugar e Gabriel Azevedo, líder livres, em segundo lugar. Empatado com o Fuad. Empatado com o Fuad, podendo ter aí um segundo turno completamente diferente do previsto na outra pesquisa. Ou seja, metodologias diferentes estão trazendo cenários que são radicalmente diferentes, empates técnicos entre candidatos diferentes, de tal modo que, para além de dizer, vai ter uma surpresa, a gente também talvez saia dessa eleição com algumas conclusões sobre a superioridade de metodologias sobre outra. Com certeza. É possível que a gente veja de uma forma um pouco mais consolidada, e aí facilita também o fato de que são centenas de cidades onde há vários institutos de pesquisa ao mesmo tempo, e a gente vai poder fazer comparativos sobre que método foi mais bem sucedido do que outro. E isso certamente vai gerar um efeito de copia e cola no mercado, né? Um efeito de tentar se aperfeiçoar se aproximando da concorrência. E caso um método mais eficiente seja os novos métodos que usam a internet, isso pode ser uma notícia muito interessante para revolucionar esse mercado, porque é um método muito mais barato de fazer pesquisa do que com pesquisadores aleatórios no meio da rua ou com pesquisadores que vão bater na porta da casa das pessoas. Ou seja, é também uma eleição que pode trazer a consolidação de uma nova fase
do mercado de pesquisas eleitorais. Ou não, né? Ou não, mas assim, algo que a gente pode falar assim de surpresa também, e aí é o tipo de surpresa que a gente já teve em outras eleições, que aí não é a questão muito de como os institutos captam ou não, como eles fazem ou não as pesquisas, mas como eles captam movimentos durante a campanha eleitoral. Então, você, por exemplo, tem um caso do Rio de Janeiro, que o Eduardo Paes começou muito forte, começou com as intenções de voto acima da casa dos 60%, o Ramagem e o Tarcísio Mota ali nos 10% no máximo, mas você viu o Ramagem crescendo cada vez mais em diferentes pesquisas. Então, lógico que a intenção de voto nem sempre vai dar igual ao que está na urna, mas os institutos conseguem captar esse movimento de crescimento do Ramagem, por exemplo, que em pesquisas mais recentes já está na casa dos 20%, 25%, ameaçando ter um segundo turno no Rio, né? O Paes perdendo força, o Ramagem ganhando. Se o Paes ficar abaixo dos 50% dos votos válidos, a gente tem um segundo turno lá também, que no início da campanha seria praticamente impensável. Aqui em São Paulo, outro tipo de surpresa como esse pode acontecer. Né? A gente lá atrás, quando os institutos começaram a fazer pesquisa ainda na pré-campanha, você não tinha nem o nome do Marçal em algumas pesquisas. E aí, quando colocar o Marçal nas pesquisas, você já teve de cara um eleitorado fiel ali a ele, e você viu ele crescendo pesquisa após pesquisa. Lógico que nas pesquisas mais recentes, parece que o Marçal atingiu o teto. Teve um momento que ele estancou, chegou até a apresentar uma queda em algumas pesquisas, mas depois com uma leve recuperação, né? Então, ele teve um fenômeno ali em um dado momento da campanha. Todas as pesquisas captaram uma tendência muito forte de crescimento, depois aquilo estancou e o que cresceu foi a rejeição dele, né? Agora, o Marçal é o tipo de candidato que muitas vezes conta com o chamado voto envergonhado. A pessoa que não revela que vai votar, mas às vezes acaba votando. Tem um outro fenômeno que pode aparecer em termos de surpresa, que tem sido levantado por alguns especialistas, que é um eventual crescimento acelerado da Tabata Amaral nessa última semana. É verdade, ela subiu de 8% para 11% e teve uma queda aí da Atena enquanto isso. Então, assim, ela também pode... Claro, a gente... Até esse programa sair aqui, ainda vão sair da gravação desse Livrescast até a publicação. Vão ter mais pesquisas. Tem mais pesquisas saindo, tem Datafolha, tem Atlas Intel, mas enfim, é um movimento que já se captou também, esse da Tabata. E tem o fenômeno também do chamado voto útil, porque o voto útil muitas vezes desidrata quem está atrás, mas às vezes ele também leva o eleitor a fazer um voto estratégico, considerando que, por exemplo, o eleitor que não quer ver a reeleição do Nunes e não quer a eleição do Marçal, olha para as pesquisas de segundo turno e vê que, bom, se Guilherme Boulos for para o segundo turno contra Nunes está reeleito. Se ele for contra Marçal... Quer dizer, Nunes está eleito, né? Porque ele nunca foi eleito. Ok. Bom, tô trazendo fatos, tá? Não eleito, mas... enquanto ocupa o cargo, né? Se ele vai contra Marçal, o cenário é aberto, né? E eles estão empatados na margem de erro no segundo turno. Então esse eleitor pode olhar para essa situação e ter mais rejeição a Nunes e Marçal do que amores a Guilherme Boulos. E isso pode levar a uma migração de votos, eventualmente, para Tabata Amaral. Ou seja, são cenários possíveis, porque o eleitor ele é dinâmico, ele pode tomar sua decisão até o segundo anterior a apertar a tecla verde na urna. Pois é, que é o que conta. Que é exatamente, a única pesquisa que conta de verdade é o momento solitário do eleitor com a urna, quando ele aperta a tecla verde de confirma. Isso aí. Então, todas as pesquisas antes ajudam a mostrar tendências, mas também ajudam muitos eleitores que desejam votar estrategicamente a modificarem a sua própria intenção de voto anteriormente declarada.
Pois é. E assim, a gente, se você tá ouvindo esse Livescast ou assistindo, provavelmente você tem um interesse muito forte em política, né? Você não tá aí aqui à toa. E a gente tem que entender que o eleitor médio, ele tem uma dinâmica de escolha de voto que é muito diferente da gente. Né? Ele realmente é o cara que escolhe na semana, no dia, na véspera, assim, ele nem sabe mais do que 10 candidatos a vereador, por exemplo, e vai ali escolher um deles meio que na hora, um que a esposa vai votar, ou que a filha escolheu votar, ele vai lá e vota. Então, assim, é muito dinâmico mesmo. E também é possível captar isso nas chamadas pesquisas de boca de urna, porque os pesquisadores de boca de urna, né, ficam aguardando o eleitor sair da sessão. E aí o cara já votou, né? Aí o cara já votou e a pesquisa pergunta em quem você votou e muitas vezes também pergunta quando você decidiu. Então, isso nos ajuda a entender quando, de fato, foi um erro do processo e a pesquisa, por algum motivo, não chegou no eleitor que já tinha decidido há muito tempo e quando houve uma rápida transformação e era impossível que a pesquisa captasse, porque, na verdade, o eleitor tomou a decisão em cima da hora ali, hein? Não tinha nem pesquisa que fosse capaz de captar. Pois é, mano. Agora, tem uma questão aí que é importante, que coloca a gente já mais ou menos no rumo ali de 2026 com essa eleição, que é a questão da polarização. A gente tem falado, a última eleição, 2022, foi a mais polarizada que a gente já teve no Brasil, muitíssimo apertada, principalmente para presidentes, né, Lula contra Bolsonaro, mas os institutos de pesquisa indicam que só uma das capitais deve ter um segundo turno entre PT e PL. Mano, dá pra dizer que essa eleição está menos polarizada? Dá pra dizer que a polarização não foi o mote principal dessa eleição? Dá pra dizer sim. Eu vou arriscar duas afirmações contundentes. Primeiro, esta eleição tem vitória do Centrão. Sim. Isto para o bem ou para o mal. O Centrão é o grande vencedor desta eleição. Isso é o que mostra todas as pesquisas. Aí, quando você pensa um agregado de pesquisas, o desempenho no geral nos municípios, você vê que os partidos que devem sair maiores dessa eleição são o PSD, o MDB e o União Brasil, ou seja, Centrão na veia. Na veia. Na veia. O rei dessa eleição, se os resultados se confirmarem, é Gilberto Kassab. Não é nem Lula, nem Bolsonaro. Bom, no estado de São Paulo, isso pode ser verdade mesmo nesse primeiro turno aí das eleições. Não apenas, porque quando você pensa, por exemplo, Eduardo Paes, de que partido é? PSD, Gilberto Kassab. O Fuad também é do PSD. O Fuad é do PSD. Em BH, é verdade. Então, é um partido muito forte do ponto de vista nacional, nos municípios, sobretudo. Antes, vale lembrar, é o partido que vai para esse pleito com o maior número de prefeitos. Então, no ranking de prefeitos, hoje o PSD está em primeiro lugar. E muitos migraram para o PSD nesses 4 anos. Exatamente. Né? É bom frisar isso. Não se elegeram como filiados do PSD. A desidratação do PSDB em São Paulo teve como principal desembocadura de prefeitos eleitos como tucanos o PSD de Gilberto Kassab. Um ponto que eu também acho interessante, e a segunda afirmação forte que eu trarei, é que o Brasil é muito maior que a polarização. Então, quando a gente sai da camada simplista da eleição nacional, que ficou dicotomizada entre Lula e Bolsonaro, e você vai olhar, por exemplo, a representação no Congresso, quando você vai olhar as dinâmicas políticas, o Brasil é muito mais fragmentado do que 2 grupos apenas. O fato é que tamanha é esta fragmentação que lulistas e bolsonaristas acabam conseguindo ter um ponto de partida que inviabilizam que outros cheguem ao segundo turno. Mas quando a gente olha se as pessoas são mais petistas, mais bolsonaristas ou mais outra coisa, o brasileiro é mais outra coisa. Então, tem mais brasileiros que não gostam de Lula e Bolsonaro e que desejam um outro tipo de política do que brasileiros que são apaixonados por Lula ou Bolsonaro.
o que revela uma grande dificuldade de consolidação deste outro campo, né? Ou seja, o desejo, a demanda por um político que não seja representante desta polarização que esteve posta nas últimas eleições, esta demanda existe. O que está faltando é a capacidade de orquestração entre as forças políticas para que concretizem uma oferta que encante este eleitor. Pois é, mano. E assim, acho que a própria natureza da eleição, né, ser uma eleição municipal, onde os candidatos estão mais próximos do eleitorado e tem problemas ali que as pessoas estão enfrentando no dia a dia, é o buraco na rua, é o ônibus que está quebrado, é o saneamento que está faltando. Então, assim, são candidatos, possíveis gestores, né, futuros gestores, que eles estão mais perto do problema. Então, as pessoas também tendem a focar mais nessas questões, nas propostas em si, no que o cara vai resolver que está afetando aqui pertinho de casa, do que ele ir para um pensamento mais ideológico, de pensar, não, eu sou Lula porque o Bolsonaro é fascista, eu sou Bolsonaro porque o Lula é comunista, sabe? É uma eleição muito mais pragmática, e você vê realmente os candidatos, lógico, tem candidato bolsonarista, tem candidato lulista, mas deu para ver que até mesmo candidatos do próprio PT e PL, você não via eles saindo na rua ou colocando muito o Lula e o Bolsonaro nos seus materiais de campanha. Existe uma aproximação, eles vão lá, fazem uma carreata com o Bolsonaro, ou o Lula vai lá e grava um vídeo para o candidato, mas não tem essa relação tão próxima, porque eles sabem que também, por um lado, pode ajudar a ganhar votos, mas também pode afastar muita gente, porque são figuras com alta rejeição no país. Exatamente, é o que eu ia dizer. Então, os políticos tentam se equilibrar de uma forma a conseguir falar com esse público cativo que já está aglutinado em torno de um líder anteriormente testado, como Lula e Bolsonaro, mas ao mesmo tempo deixam o pé do outro lado para tentar fazer com que chegue a parte boa sem chegar a parte ruim, ou seja, que chegue o eleitor que já está aglutinado naquele campo, mas não a rejeição que aquele campo mantém em torno de si, né? Ou seja, é uma missão difícil, mas o fato aí é que a gente vê nessa eleição municipal uma oportunidade de servir como primeiro passo para uma reconfiguração da política brasileira que ajude a superar a polarização. Vamos ver como será o resultado das urnas, mas é muito possível que a gente veja nessas eleições municipais a consolidação de novas forças políticas, de novas lideranças políticas que tenham vida própria, que não sejam dependentes de um padrinho. Isso aí, mano. Bom, vamos falar agora das atividades do Livres na semana, mano. Tivemos aí a estreia da coluna do Livres no site da Jovem Pan, rapaz. É verdade, conseguimos celebrar uma parceria de conteúdo entre Livres e o grupo Jovem Pan. A partir de agora, no site jovempan.com.br, terá uma coluna do Livres para a publicação de conteúdos sobre políticas públicas e liberalismo. A ideia é que tenhamos tanto destaques da produção técnica e de conteúdo do Livres publicados no site da Jovem Pan, como também artigos especiais escritos por associados e líderes livres, a exemplo de Edivar Correia, que estreou o nosso espaço com um artigo sobre a importância do setor privado para a sustentabilidade. Se você é associado e líder livres e deseja contribuir com esse espaço, mande o seu texto para o WhatsApp dos Projetos Livres. Se você é líder, você sabe do que a gente está falando. Pois é, mano. E assim, aproveitando o jabá dentro do jabá, está falando de sustentabilidade nessa coluna. Nessa semana saiu um Livres Entrevista também sobre sustentabilidade, liberalismo verde, mais especificamente mercado de carbono, né? É verdade, com um convidado muito especial. Estou falando do Cândido Bracher, ex-CEO do Itaú e um dos grandes entusiastas e apoiadores, desenvolvedores de iniciativas pelo liberalismo verde, pelo mercado de carbono. E uma frase que ele trouxe na entrevista que eu achei muito marcante é a seguinte:
o aquecimento global é, entre outras coisas, fruto da maior falha de mercado da história da humanidade, que é a externalidade negativa da poluição, das emissões de gases, gerando o efeito de aquecimento. Por outro lado, o mercado de carbono representa a oportunidade de termos a solução desta maior falha de mercado por meio de instituições de mercado. Ou seja, o mercado é o caminho para a gente ganhar capilaridade e capacidade de mobilização e de mudanças do sistema produtivo e dos hábitos da humanidade, que pode ajudar a superar o erro que foi cometido ao longo dos últimos séculos, que basicamente da emissão de carbono acima da capacidade do planeta. Um outro ponto que eu achei muito interessante é a defesa por parte do Cândido de um ponto que eu acho que ajuda qualquer um a entender por que nós precisamos fazer com que o custo das externalidades seja internalizado na economia. Porque emitir carbono é como um furto continuado do bem-estar dos outros. É verdade. Então, o ponto do Cândido é que nós precisamos defender para ontem a regulamentação do mercado de carbono, porque na prática a não regulamentação desse mercado, ao permitir que o custo da poluição, o custo dos danos ambientais não seja arcado, não seja a responsabilidade daqueles que produzem esse custo, ou seja, do consumidor que compra e do produtor que produz, isso faz com que este custo seja repassado aos outros. Na prática, é um roubo, um furto continuado de bem-estar alheio. Pois é. E se você nunca ouviu falar em mercado de carbono, vai lá conferir a entrevista, tá aqui no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo esse Livrescast, você está ouvindo, você também pode ouvir essa entrevista, porque também está no nosso feed aqui do Livres em todas as plataformas. Então não tem desculpa para você, quando acabar esse Livrescast, ir lá conferir. E falando ainda de liberalismo verde, o nosso líder Livres no Paraná, o Edson Lau, defendeu essa causa em nível mundial no evento Smart Energy 2024, o que aconteceu na última quinta, 26, lá em Curitiba, reuniu especialistas e autoridades do setor energético, né, com foco em biocombustíveis e energias renováveis, e ele destacou justamente o papel do Estado como referência global nessas pautas verdes, no sentido de justamente trabalhar junto ao setor privado para poder resolver esse problema, como o Mano aqui explicou muito bem. É muito importante esse tipo de defesa. Você vê que a gente, né, são 3 iniciativas aí que a gente detalhou, todas focadas nesse tema, porque é um tema muito importante e é um tema que os liberais precisam também abraçar, senão vai ser mais uma pauta que a gente, né, se a gente não abraça, a esquerda vai abraçar e aí vai ficar todo mundo achando que menos poluição no planeta é coisa de esquerdista, que não é. Né? A gente precisa parar de perder por WO. Se você quer entender melhor como é o projeto de liberalismo verde defendido pelo Livres, você pode conferir no nosso site eusoulivres.org. Agora tem lá uma aba de projetos. Você pode navegar pelo site para conhecer diversas iniciativas do Livres em torno do projeto de liberalismo verde. Pois é, mano. E para encerrar, tivemos aí o destaque também do nosso líder Livres no Rio, Chicão Bulhões, que é secretário da prefeitura, e ele está impulsionando lá a revitalização do novo polo econômico na Rua da Carioca, basicamente agora tornando realidade o projeto que é o Reviver Rua da Cerveja. E como esse episódio está saindo numa sexta, eu acho que foi o melhor jeito aqui, né? A melhor saideira aqui do Livrescast é falar desse destaque aqui do Chicão. Sextou, a cerveja é parte importante da cultura brasileira, especialmente da cultura carioca. Nossos amigos do Rio de Janeiro sabem muito bem disso. E neste espírito, a iniciativa da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, sob gestão do líder livre Chicão Bulhões, visa reformar os antigos casarões da Rua da Carioca, ampliando as calçadas, criando novos espaços de convívio, fazendo
Na verdade, o urbanismo que é mais amigável para que as pessoas vivam a rua e para, dessa forma, fomentar o turismo, fomentar a atividade econômica, fomentar uma vivência da cidade de forma mais livre. E até a questão da segurança, né? Porque se você tem uma região com mais bares abertos, você tem mais iluminação, você tem mais pessoas circulando, você também tem um local ali que está melhor protegido da criminalidade, o que é um tema importantíssimo quando se fala de Rio de Janeiro, né, mano? Conclusão, teremos que pleitear uma visita técnica de trabalho Com certeza. à Rua da Cerveja. Vamos ter que ir lá fiscalizar cada um dos bares, né? Fazer um... Você conhece o conceito do pub crawl? Já ouviu falar? É o de bar em bar, de É, mesa em mesa, aquelas bebendo caminhadas. cachaça, tomando cerveja. No Brasil é exatamente isso. Essa é a tradução oficial, mas é basicamente... Bar em bar. Mas é basicamente quando vários amigos se juntam e eles vão numa rua cheia de bares e bebem uma cerveja em cada um dos bares. Então a gente, mano, vamos combinar aí com o Chicão pra fazer essa visita técnica, de preferência, claro, numa sexta ou num sábado. Sextou, né, pessoal? Até a semana que vem. É isso, galera. Até o próximo Livrescast. Tchau, tchau.